Olá, boa noite, gente. Olá, quem está chegando? Olá, muito bem. Ematra entrou. Seja bem-vinda. Olha nós aqui novamente. Boa noite. Olha, gente, hoje nós iremos fazer um bate-papo aqui com uma pessoa maravilhosa. Estou aqui ajustando aqui os tambores, né? Para começar a coisa acontecer de verdade. Olha, ontem a Mulher Maravilha mandou um abraço para todo mundo, né? Disse: ó, Antônia, diga lá que estamos aqui, firme e forte, né? Vamos falar com uma guerreira hoje, com uma pessoa que tem uma história linda para contar. Ela é uma pessoa que inspira, né? A nossa live hoje tem esse tema, justamente esse tema, né? Histórias que inspiram, é só começar, realmente, né? Enquanto isso, vamos convidando as pessoas, né? Manda aí uns coraçãozinhos, manda aí avião, vou mandar aqui para todo mundo, né? Para continuar batendo o nosso belo papo. Veja aí como é que tá o som, né? Veja aí, manda os aviãozinhos. Isso, muito bem, Joana, boa noite. Manda avião para que o Instagram, né, saiba que a nossa live ela é importante e convide bastante pessoas, certo? Então, vamos aqui conversando. A nossa história hoje, ela é maravilhosa, porque são histórias que inspiram. Apenas recomece. Então, além de contar a nossa história, tanto a minha como a dela, mas especialmente a da nossa convidada, né? A gente vai mostrar. Muito bem, Renilda, seja bem-vinda, né? A gente vai começar a falar também, gente, de algumas competências, né? JM Formatura, seja bem-vindo. E eu peço que antes da nossa convidada especial chegar aqui agora, né, para conversarmos, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as competências, né? Arioneide, muito bem, Arioneide, seja bem-vinda. Aperta, ó, esse aviãozinho, aperta esse coração, porque aí, ó, ontem eu amei, porque o Instagram ontem, ele deu assim um apoio para nós, ficou mais de 1 hora, eu acredito que até muito mais, né? Mas a nossa convidada precisava comer, né? Isso vocês viram, né? A Mulher Maravilha e a prefeita, elas também comem. Então a gente parou, mas foi maravilhosa. Eu agradeço quem esteve ontem conosco. E hoje também já vai um abraço aí para todo mundo que está conosco, para as pessoas também que irão assistir depois no reprise, né? Então, gente, a gente vai bater um bate-papo aqui com a nossa querida Joana. Já convido já para vocês conhecerem. É uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que tem uma superação de vida muito mais do que a minha, eu acredito. E assim, motivada, né? Ela é uma visionária. Ela é uma mulher que ela vai contar a história dela, certo? Mas antes disso, o que vem a ser realmente
a motivação, né? Quais são o que leva você a se motivar, você a se superar, né? Tanta coisa que muitas vezes acontece na nossa vida. Então, primeiramente, o que vem a ser motivação? Motivação não é nada mais, nada menos do que um motivo, né? Para que você alcance algo, quer dizer, o seu objetivo. Esse objetivo da sua vida, um sonho que você tem, vai lhe motivar a fazer tudo, a fazer com que você supere todas aquelas dificuldades que surgem no nosso caminho, que não é fácil sair como eu mesmo, sair de um ambiente maravilhoso, tá? Com meus pais, tudo a favor da gente. Porém, eu não estava conformada aos 10 anos, como eu estava, com 10 anos, já estava querendo um voo. Águia é para voar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa superação. E também, quando nós somos motivados e superamos algo, isso torna em nós uma pessoa resiliente. E o que vem a ser uma pessoa resiliente? É justamente uma pessoa que enfrenta. Olá, Edna, Jaime, uma boa noite, tudo de bom para vocês. E obrigado por estar aqui, convide outras pessoas. Então, a resiliência é justamente você ter o poder, né, de transformar as crises, né, em algo de bom e de uma forma assim, rápida. Então, a pessoa que vai estar aqui comigo hoje, só comigo não, com vocês, é uma pessoa resiliente, é uma pessoa de superação e uma pessoa que tem uma história linda. Então, ela já está aqui, eu vou conversar com ela, por isso eu digo, eu queria assim, como as pessoas estão colocando aviãozinho aí, colocando um coração, aperta aí um coraçãozinho, para que venha para cá, que eu vou convidar, né? Venha para cá, Joana, para contar a sua história. Conosco, para nós conhecermos um pouco você. Tá? Então, estamos aguardando. Ângel, advocacia. Olá, Ângel, boa noite. Então, está chegando a nossa convidada. Veja aí, já convidei. Estou aguardando ela chegar. Tá? Então, olha só, gente. Então, vamos pensando, né? Você é resiliente? Você é motivado? Christian, uma boa noite. Seja bem-vindo. Estamos aguardando a nossa colega Joana. Vem para cá, Joana. Vou convidar mais uma vez. Eu estou mandando novamente o convite. Opa, tá chegando. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Eu já estava até preocupada. Cadê a minha amiga? Cadê a nossa amiga? Estou aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Eu estou. Tá tudo bem. E aqui? E vocês aí? Estão me vendo? Acredito que sim, né? Está ótima, menina. Pois é. Olha só, está aí a nossa convidada especial, uma pessoa que eu já coloquei aqui, tem uma história linda. Eu não a conheço pessoalmente, mas é mesmo que se tivesse já anos de convivência, né? A gente bate belos papos, né? E a gente só tem que agradecer a oportunidade da pandemia. Porque essa pandemia, gente, eu sempre digo, não sei se é porque eu sou uma pessoa de olhar sempre o lado bom das coisas, certo? Verdade. Mas é assim, né? Como vocês sabem, eu sou Antônia Duarte, sou uma filha natural de Champreta, Alagoas, moro aqui em Arapiraca, certo? Vim aqui para estudar e aqui fiquei.
veredei por outras cidades aí, capital, por outros lugares, mas voltei, porque aqui é o meu lugar. Eu sempre digo que eu tenho duas pátrias, né? A minha pátria, que é justamente Chã Preta, lá o meu espaço ninguém toma, né? Mas eu me adaptei aqui, porque aqui eu estudei em Arapiraca, aqui eu comecei a minha vida profissional, foi aqui que eu arrumei e adquiri muitos conhecimentos, e aqui casei e estou vivendo, né? Passei 11 anos fora de Arapiraca, mas voltei. Por quê? Porque eu vejo que o bom mesmo, um bom filho, a casa volta. E aqui a cidade hoje, né? Meus parabéns à nossa terra, que está completando, né, 96 anos, né? Um parabéns para os fundadores, Manuel André. É uma cidade que realmente cresceu, chegou ao ponto de ser a maior cidade do Nordeste que cresceu em desenvolvimento, é conhecida mundialmente, porque aqui foi um celeiro, né, do fumo, né, produção de fumo. Hoje já tem uma outra agricultura, outra fonte de renda, mas começou realmente com o fumo. E eu digo assim, né, que a gente só tem mais é que agradecer a Deus, primeiramente, por estarmos aqui hoje, podendo bater esse papo. Eu sempre falo, bater um papo legal, um papo descontraído, né? E assim, a pandemia, né? A pandemia veio e assustou todo mundo, né? Tinha algumas pessoas meio assim, piorou, outras meio assim, melhorou. Verdade. E dentro de tudo isso, né, Joana, você vai ter essa oportunidade de conversar, porque eu vou conversar um pouquinho antes, porque depois você caminha. Então veio o quê? Um curso, né? Veio uma masterclass aí da Tati de Andra, e foi a partir daí que eu conheci essa pessoa maravilhosa, uma pessoa que, no primeiro momento, assim, a gente, só contando um pouquinho da história, teve o curso e a gente se organizou para fazer um grupo. E que grupo foi esse? Norte e Nordeste. Ela não é Norte e Nordeste, ela é Sudeste, ela, Centro-Oeste. Né, ela vai dizer Centro-Oeste, mas ela disse, eu quero ir para o Nordeste. Ela vai contar por que ela está nesse grupo e por que quis o Nordeste. Ela vai contar. Então, o que aconteceu? Que no primeiro momento que a gente tinha um grupo de estudo, né? Eu escolhi quem era em dupla e escolhi quem? Foi. A Joana. Que, de repente, eu nem pensava que era essa pessoa maravilhosa. Eu pensava que era uma outra pessoa. Olha só, estou revelando isso agora, viu? E para todo mundo. Eu não sabia que era você, a Joana. Eu pensei que era uma outra, parece que era a Cátia, eu não sei. De repente, você aceita e a gente começa a... Muito bem, Arioneide. Obrigada pelo amor que você tem a nós duas, né? Já estou agradecendo antes. Né? Elisa aqui, essa menina que chegou agora, Joana, essa menina, desde o primeiro momento que eu fiz um trabalho, ela me segue. Obrigada, ela sempre me ajuda em algumas coisas do story, que eu ainda tenho algumas coisas meio assim, mas obrigada, Gildânia. Então, gente, primeiro momento que eu falei com Joana, a gente já conversou quase 2 horas. Foi. E essa amizade cresceu, e hoje estamos aqui, né, para falar um pouco, né, de histórias, né, que inspiram, e começa, né? Então, para começar, fique à vontade, a casa é sua, se apresente e quero que você fique assim, à vontade. E conta pra gente, Joana, onde moras e o que faz até hoje. Tudo isso, porque você realmente está aqui, está feliz, linda e maravilhosa como você está hoje. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Antônia pelo convite. Esse convite nosso já vem de muito tempo, né, Antônia? A gente vai sempre deixando. Semana que vem, aí sempre acontece algum imprevisto, ou por parte da Antônia, ou da minha parte. Eu adoeci, eu tive o tal do coronavírus, eu nem sabia, fui assintomática. Meu filho fez uma cirurgia, né? O tio da Antônia faleceu. Então, foi tudo assim, parecendo um inimigo nos testando. Mas nós estamos aqui hoje. Então, tem que ser hoje, né? Sim, porque era para ser hoje. Então, meu nome é Joana Alves, eu sou aqui de Novo Gama, Goiás, é um município no entorno de Brasília. Ele fica mais próximo de Brasília do que da própria capital, que é Goiânia. Eu sou mãe de 4 filhos, eu tenho 4 filhos lindos,
Meu filho mais velho tem 21 anos, o outro tem 19, eu tenho um de 15 e tenho a minha princesinha que, por incrível que pareça, está fazendo 5 anos hoje. Então essa Olha live aí, é top, né? É para comemorar também o aniversário da minha filha. E aí o que com acontece? certeza. É, aí o que acontece? Eu sou formada em pedagogia, porém eu não assumi sala de aula. Eu fui secretária durante 14 anos, secretária escolar, né? Eu gostava de mexer com papel, atendimento ao público. E só que assim, eu não me sentia valorizada. Eu tenho meu valor, eu sei que eu tenho um valor, porém eu não sentia essa reciprocidade por parte de patrões, por parte das outras pessoas. E aí eu decidi o quê? Eu preciso fazer algo para eu triunfar de uma forma que eu possa ajudar outras pessoas. Então, eu venho de uma infância bem difícil, onde nós não passamos necessidades, fome, mas nós passamos dificuldades. Nós não tivemos acesso a muitas coisas que hoje, inclusive, os meus filhos têm acesso. Graças a Deus por isso. E então, eu sou de uma família onde tem 8 filhos, são 8 irmãos. Eu sou uma das do meio. E diante dessas dificuldades, meus pais nos ensinaram bastante coisa que o dinheiro não compra. Por exemplo, o que é seu, o que é de fulano é de fulano. Se fulano não te ofereceu, não peça. Nós fomos criados assim e eu crio meus filhos assim também. Você não tem que pedir nada para ninguém. Inclusive aqui tem uma vizinha que gosta muito de agradar minha filha, mas ela vem sempre me falar, ó, Joana, ela não me pediu, fui eu que dei e tal. Porque, na verdade, foi a criação que eu tive, foi o que me trouxe até aqui, então quer dizer que deu certo, né? Porque se fosse algo que desse errado, com certeza eu não iria ensinar para minha filha, mesmo tendo sido os meus pais me ensinado de forma errada, eu não iria passar para os meus filhos. Então, o que acontece? Eu sempre fui muito sonhadora. Eu venho de uma... A gente morava numa casa onde não tinha energia, luz elétrica, onde não tinha água encanada, era poço, a gente tinha que coar a nossa água, porque tinha cabeça de prego. Mas isso não fazia com que eu deixasse de sonhar, de acreditar que eu poderia ter um futuro melhor. Quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais se separaram. E, inicialmente, todos os filhos foram com a minha mãe, porque geralmente o filho quer a mãe, a filha quer estar com a mãe. Então minha mãe levou todos. E aí, por um momento, eu senti dó do meu pai. E eu voltei e fiquei com ele alguns meses. Porém, eu senti que ele queria fazer de uma forma que ofendesse a minha mãe. Então, o que, que ele fez? As coisas de casa, ele doou tudo para os vizinhos. As roupas nossas, dos meus irmãos, minhas, de todo mundo, ele deu para os vizinhos. Porque ele achou que ele fazendo isso, a minha mãe iria voltar. Quando eu vi que ele estava querendo fazer uma forma de ofender a minha mãe, eu fugi de casa e fui contar à minha mãe. Então, assim, eu fui criada... Eu sou muito simples, graças a Deus, eu sou muito humilde. Por quê? Eu fui criada de uma forma que a minha mãe saía e ela voltava com uma sacola de roupa, um saco daqueles enormes de pão que ela comprava na padaria, pão duro mesmo. Ela comprava na padaria por 4, 5 reais. E quando chegava em casa, a gente era uma briga, porque vinha um único pão de queijo duro. A gente não tinha micro-ondas, não tinha nada disso, mas a gente queria roer o pão de queijo. Então, assim, e isso a gente era feliz. Eu sou feliz hoje, mas eu fico lembrando de momentos lá atrás e eu descubro, eu fico imaginando, lembrando das coisas, a gente era muito feliz. Outro exemplo onde eu lembro que nós éramos muito felizes, que eram 10 filhos, 8 filhos, 10 pessoas em 2 camas. Como vocês dormiam? Não sei. A gente Em dormia. 2 camas? 2 camas, uma de casal e uma de solteiro. E eram 10 filhos nessas, 8 filhos, e o pai e a mãe nessas 2 camas. Só que assim, era uma felicidade tão grande, a gente não tinha brinquedo. Meu pai plantava os milhos e quando começava a soltar aquele cabelinho, aquele pelo lá do milho, a gente arrancava os milhos ainda verde, desenhava com a canetinha ou com a caneta, penteava o cabelo do milho. Depois que a gente brincava, a gente apanhava, mas a gente brincava. Então assim, eu tive uma infância onde faltou muita coisa, porém não faltou o quê? Nós tivemos brincadeiras, nós tivemos amor.
meio que do jeito que os meus pais podiam dar, até porque hoje eu paro para imaginar o que eles passaram. O meu pai foi embora de casa, ele morava na Paraíba, por isso que eu me identifico tanto com o Nordeste. Meu pai morava na Paraíba e ele tinha padrasto, então ele apanhava muito desse padrasto e ele decidiu ir embora e ele veio para Brasília. E meu pai foi reencontrar a família dele depois de mais de 50 anos, porque eu encontrei pela internet. Na verdade, era o antigo Orkut. Foi eu que falei, pai, vamos em busca da sua família e tal. Minha filha, todo mundo já morreu. Pai, o senhor é o mais velho, não morreu? Por que a sua família já morreu? E foi até que encontramos todos os familiares dele. Já a minha mãe também foi criada por madrasta. E minha mãe não conheceu a mãe dela, faleceu muito nova, a mãe, né? E foi criada pela madrasta, pelo pai. A gente sabe que o tratamento não é o mesmo. Então, com tudo isso, eles não tinham muito para oferecer para a gente com relação a carinho, a amor. A Denise está aí e a Denise fala, Joana ou quem está assistindo, eu nunca escutei um eu te amo da minha mãe. Eu escuto agora, por conta das redes sociais. Minha mãe tem celular, ela manda áudio dizendo eu te amo, mas dizer cara a cara eu te amo também nunca ouvi. E o meu pai não, meu pai faleceu em 2016, porém do jeito dele, ele também nunca falou eu te amo. Então, assim, eu entendo, né, o fato de ele não falar, porque ele nunca escutou. A minha irmã tá aí, Maria Alves. Oi, Maria. Então, assim, a gente teve uma infância bem difícil. Essa Maria que tá aí, a minha irmã, a gente fala que ela é do tempo do iogurte. Por quê? Minha mãe separou do meu pai e ela tinha 2 aninhos. E a minha mãe começou a trabalhar fora e ela ganhava iogurte, ela ganhava biscoito recheado, coisas que a gente só ganhava se adoecesse. Fulano adoeceu, compra uma bandeja de iogurte para ele, compra uma bandeja de um biscoito recheado para ele, mas era só para quem está doente. Então eu tenho irmãos que torcia para adoecer, para comer, para comer banana, para comer biscoito recheado, para tomar iogurte, porque a gente não via pelo lado da doença, a gente via pelo lado de ter algo diferente, porque era assim, minha mãe sempre gostou de plantar muito, minha mãe fazia horta, né, e tinha muita galinha, e apesar das dificuldades, nós tínhamos galinha, mas a gente não podia comer, a gente podia só comer o ovo. Então a gente comia. Galinha era sagrada. O povo diz que na Índia, acho que é a vaca, né, que é sagrada, aqui era a galinha. Para matar só se fosse um momento muito especial. Então a gente comia o ovo. Então, chegava um momento que aquela galinha abençoada não queria colocar o ovo, então não tinha mistura, porque não podia comer a galinha. Então a gente foi desse tempo, por incrível que pareça. E as pessoas falam, Joana, onde você morava? Onde eu morava? Aqui, ó, do lado de Brasília. Não é roça, é um município, né, muito simples e tudo, porém, com as culturas, as coisas do Nordeste, conforme meu pai foi criado, ele foi passando pra gente também. Mas ele, acho que talvez inconscientemente, ele fez da mesma forma. E aí foi quando, o que aconteceu? Eles se separaram, né? Eu tinha 10 anos, essa minha irmã que está aí tinha 2. Nós fomos morar na casa da ex-patroa da minha mãe. O ex-patrão da minha mãe brigava muito com ela pelo fato dela ter que pagar o salário da minha mãe e ter mais 8 crianças lá comendo, bebendo. A patroa da minha mãe foi um anjo. Ela saía para fazer compra, ela trazia caixa de maçã, caixa de laranja. Por quê? Porque ela sabia que não tinha só os 4 filhos dela, tinha mais 8 da minha mãe e mais a minha mãe. E a minha mãe ainda tinha salário. Então, assim, tem muita gente abençoada no mundo. E a gente foi também daquele tempo que, por exemplo, a minha mãe saiu da casa do meu pai, nós ficamos uns 2 meses, mais ou menos, comendo. Hoje eu não gosto muito de mortadela, aquele suco, quisuque, porque nós ficamos 2 meses direto, tomando quisuque e comendo pão com mortadela, porque minha mãe não tinha um botijão de gás. Então, hoje eu dou valor a cada detalhe. Eu dou valor num pão seco que tiver ali, eu me viro, eu faço uma torrada, eu como. Mas, assim, pelo que me faltou lá atrás, a gente aprendeu a dar valor. Hoje eu vejo tem crianças que qualquer coisinha dá um chilique, joga longe. Aí isso me gera uma revolta, porque eu sei o que eu não tive. Eu sei o que eu quero hoje, mas eu sei o que eu não tive. Então eu dou valor em cada detalhe. E minha mãe separou, eu tinha uns 10 anos. Fomos morar de aluguel.
No aluguel, a minha mãe precisava dizer que só tinha 4 filhos, porque todas as vezes que ela falava que tinha 8, o dono pedia a casa. E aí chegou um momento... Sim, ainda teve esse detalhe. Minha mãe tinha que falar que só tinha 4. Aí chegou um momento que o dono do aluguel chegou e... De quem essas crianças? Elas são minhas. Mas como assim? A senhora falou que só tinha 4? Aí ela falou... mas todas as vezes que eu vou alugar, a pessoa fala que se for mais de 4, tem que devolver a casa. Ele falou, senhora, a senhora pode pôr gente até no teto, a senhora me pagando, eu não quero saber não, e não sei o quê. Muito bem. Aí minha mãe ficou feliz da vida, porque ela se sentiu à vontade, né? E foi daí que a nossa vida começou a tomar um rumo. Só que assim, nunca é do jeito que a gente planeja, né? Nunca é do jeito que a gente programa, até porque tudo tem um propósito. Eu acredito que eu não estou aqui por acaso. Eu acredito que tudo que eu passei na minha vida não foi por acaso, tudo serve de aprendizado. Muito cedo eu me envolvi com pessoas que hoje eu vi que tinham um porquê, porque eu tenho filhos abençoados, meu filho tem 21 anos, e assim, só me dá orgulho. Cada dia que passa, minha irmã tá aí, ela pode dizer que é o maior orgulho da minha vida. Eu acho que, além de impactar outras vidas, eu nasci para ser mãe. Para ser mãe, eu me sinto realizada. Cada um tem uma história, né? Eu me envolvi com uma pessoa muito cedo. Ele também era muito novo, talvez por isso que não deu certo, né? Nós morávamos na casa dos pais dele. E muito cedo nós tivemos 2 filhos. Com 18 anos eu já tinha 2 filhos. Então, e ele com 17, né? Ele com 17 era pai de 2 filhos. Eu com 18 eu já tinha 2 filhos. Eu não tinha terminado meus estudos. E o que me fez chegar aqui? Eu já trabalhei de tudo nessa vida. Eu só não vendi alma e o próprio corpo. Mas o resto, se você perguntar, Joana, você fez isso? Fiz. Eu já vendi calcinha na feira. Eu já vendi pastel em campo de futebol. Eu já vendi din-din. Eu já vendi, o pessoal chama de cremosinho, né? Que é um din-din cremoso. Eu já vendi lingerie, eu já vendi jeans. Eu já fiz chinela havaiana, aquelas com pedrarias. Colar de pérola, colar de tudo que você imaginar eu já fiz. E já fui doméstica. E o que me fez mudar a minha mentalidade, entender que eu poderia mais... Foi a 5ª casa em que eu trabalhei como doméstica, porque a minha ex-patroa, ela saía, ela me deixava trancada, e um dia o filho dela vomitou, ele não gofou, ele vomitou porque eu também tinha filho, eu sabia diferenciar o que é vômito e o que é uma criança gofar. Então o menino vomitou no meu ombro, e eu achei que ele ia falar assim, Joana, vai lá na sua casa rapidinho, pega uma camiseta, ou liga para alguém e pede para trazer, até porque era apartamento. Eu morava embaixo e ela morava em cima. E aí, ela simplesmente se arrumou, trancou a grade e saiu. E eu falei, meu Deus, eu tô toda suja, como é que vai ficar o dia todo? Eu com esse cheiro horrível, porque a gente sabe que vômito fede. E essa minha irmã que está aí, eu liguei lá embaixo e pedi para trazer uma camiseta, porque o menino tinha vomitado em mim. E uma vizinha da frente, que inclusive já até faleceu, essa vizinha, que inclusive já até faleceu, ela falou assim, essa minha irmã foi levar a camiseta lá para eu me trocar, e aí ela chegou e falou, Joana, a Helena falou que você está trazendo sua família para cá. Aí eu falei, trazendo a minha família? Essa mulher me humilhou tanto, ela falou o que quis e o que não quis. E aí, eu, né, toda sem graça, humilde, eu precisava trabalhar, eu tinha acabado de se separar com 2 filhos e tal, e aí eu fiquei calada. E ela me humilhou muito, e aí depois, no final, eu falei pra ela, eu falei, olha, você leva a chave, como é que eu trouxe minha família pra dentro da sua casa se você leva a chave? Fica tudo trancado. Aí depois, mas só que ela não conseguiu pedir desculpa. E aí chegou em casa, eu falei pra minha mãe. Eu falei, olha mãe, a fulana, né, não vou citar o nome, que vai que assiste aí. E aí ela falou assim, eu falei, ó mãe, a fulana falou isso, isso e isso comigo. Aí minha mãe, ué, por quê? Eu falei, não, porque o filho dela, né, vomitou em mim, e ela brigou muito, me ofendeu muito, dizendo que não era para eu levar minha família para lá, que ela não queria a minha família lá, que eu ia deixar de cuidar do filho dela para cuidar do meu e tal. E aí a minha mãe falou, você não vai amanhã. Aí eu falei, não, mãe, mas eu preciso trabalhar. E minha mãe, onde come um, come 10.
E aí eu falei, mas mãe, como é que eu vou fazer com dois filhos separados, onde come um, come 10, e nós morávamos todo mundo junto, e a minha irmã mais velha que ajudava, né, com as despesas e tal, até porque nessa época eu já tinha 18 anos, então a minha irmã mais velha já tinha uma certa idade, né, que já trabalhava fora, era professora e tudo. Então a minha mãe falou, se não te couber, não me cabe. Aí era tudo que eu queria ouvir, né, gente? Porque com dois filhos, separada, saindo do emprego, e a minha mãe vai e fala, onde come um, come 10. Se não te couber, não me cabe. Aí eu falei, pronto, então eu tô feita, agora eu tô feliz. Aí minha mãe chegou em casa e falou pra minha irmã o que aconteceu e a minha irmã falou que não dava certo e não sei o quê. E a minha mãe foi e falou, se não couber ela, não me cabe. E aí a minha irmã falou, não, então tudo bem. Aí eu fiquei, lógico que eu não fiquei acomodada, eu fui procurar outras coisas, né? E, e aí essa mesma pessoa que me humilhou, chegou um dia, no dia de me pagar, ela me pagou um mês depois e mandou eu buscar 11 horas da noite o salário que eu tinha do mês, todos os dias que eu trabalhei, quase um mês, e ela me entregou um saco de moeda, de 10, 5, na época tinha um centavo, que hoje em dia a gente não vê mais um centavo, e ela me entregou essas moedas. E ela, se você quiser contar, gente, era 11 horas da noite, eu ia contar moeda até que horas? E aí eu falei, não, não, eu confio na senhora. Levei o saco de moeda. E aí, quando chegou em casa, minha mãe pegou e falou assim, uai, que dinheiro é esse? Eu falei, é o dinheiro dos dias que eu trabalhei. Uai, mas ela estava era pedindo na igreja? Eu falei, mãe, eu não sei, esse é o meu salário. Aí, então, assim, naquele dia eu entendi que, gente, qualquer pessoa pode. Por que que a Joana não pode? E aí eu decidi mudar, eu decidi estudar e eu comecei a trabalhar em uma escola, só que na época não tinha aquele negócio de jovem aprendiz. Eu comecei a trabalhar em fevereiro, só que eu ia fazer 18 anos em maio do mesmo ano, 2001. E aí o meu ex-chefe foi e falou, olha, se você quiser, você fica até maio sem fichar, e depois que você fizer os 18 anos, eu te ficho. Falei, se eu quiser. Tô saindo de doméstica para trabalhar em uma escola. E aí eu falei, eu quero. Só que eu não sabia fazer nada, né, de escola. Eu sabia lavar, passar, cozinhar. E aí eu fui. E fiquei nesse emprego, nesse meu primeiro emprego, durante 9 anos. Eu fiquei de 2001 a 2009. Lá, esse meu ex-chefe, ele gostou muito do meu trabalho, ele me deu o curso de secretária escolar de presente, ele me deu o segundo grau, que quando eu entrei, eu estava com quase 18 anos, fazendo o primeiro ano do ensino médio, e ele tinha curso à distância, que era EJA, eu concluí também, e todas as oportunidades que ele falava, pode pegar, eu mesmo sem entender nada, eu pegava. Aí eu fiz o magistério, e só que eu fiquei durante 9 anos, uma escola foi vendida, eu precisei sair, eu fiz um acordo com ele, foi o que eu dei entrada onde eu moro hoje, na casa onde eu moro, e eu fui trabalhar em outros lugares, trabalhei no Ministério da Integração, trabalhei em uma outra escola até 2016, porém, em 2016, 2015, eu engravidei da minha filha, eu conheci uma pessoa e essa pessoa deixou transparecer que era uma pessoa responsável, 14 anos mais velho que eu. Como as pessoas que eu me envolvi anteriormente eram mais novas ou a idade próxima, eu achei, eu falei, agora vai. 14 anos mais velho, ele é super responsável, super vivido. Não, a vivida era eu, ele não. Então, em 2015, eu descobri uma gravidez. E eu já tinha terminado com ele quando eu descobri essa gravidez. E aí, quando eu procurei para falar sobre a gravidez, ele falou, eu assumo essa criança, mas só se a gente voltar. Eu falei, não, você pode seguir o seu caminho que eu vou seguir o meu. E eu segui, hoje a minha filha está fazendo 5 anos, que é motivo de muito orgulho para mim. Eu sempre sonhei ser mãe de menina. E a questão do propósito, né? Tudo tem um propósito. Eu precisei conhecer essa pessoa para ter a minha filha, que sempre foi um sonho meu.
Então, eu nunca questionei a vontade de Deus, eu nunca... A minha mãe fala assim, você não soube pedir, você pediu uma filha, você não pediu um marido, um pai, um não sei o que. Eu falei, mãe... Pois veio a filha, né? Mas Deus mandou do jeitinho que eu queria. Então, do jeitinho que, nossa, é minha companheira. Então, assim, voltando lá, eu comecei a estudar. Aí, em 2016, o que aconteceu? Eu voltei da licença maternidade. E aí, quando eu voltei, eu fui mandada embora. 4 anos de emprego, fui mandada embora. E aí eu falei, meu Deus, qual o valor do ser humano numa empresa? Quer dizer porque você é uma mãe solteira ou porque você teve filho, você perde o seu valor? Não, eu tenho o meu valor. E o meu valor continua inabalável e, para mim, só aumentou. Porque, além do meu valor ter aumentado para mim, a minha responsabilidade aumentou, porque eu já sabia que dali para frente seria eu e a minha filha, entendeu? Então, eu decidi mudar a minha mentalidade. Me mandaram embora. E não, Joana, é porque você mora longe. Eu falei, gente, a questão de morar longe teria que ter sido revista no primeiro mês de emprego, segundo, não Com 4 anos certeza. depois, né? Até porque eu não passei o endereço de outra pessoa, eu passei o meu. Então, né? Porque geralmente acontece isso. Você entra numa empresa e a pessoa passa o endereço, né, errado. E aí... dali pra frente eu decidi o quê? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar dependendo das pessoas, dependendo do salário, dependendo de hoje eu estou trabalhando, amanhã eu não sei, porque se o patrão amanhecer injuriado, você passa a ser o pior funcionário do mundo. E eu falei, eu tenho o meu valor e a minha filha depende disso. E aí o que acontece? Eu comprei as máquinas, que é onde eu trabalho hoje com estampas, de caneca, camiseta. E só que eu comprei as máquinas e eu não sabia mexer em nada, eu não sabia nem ligar. Eu tinha medo de ligar e pipocar a casa. E aí fiquei 1 ano com essas máquinas paradas. E você sabe que dinheiro onde só tira e não repõe, uma hora acaba. E quando estava acabando, me deu um desespero, me deu um frio na barriga, um medo de deixar minha filha passar necessidade. Eu falo sempre a minha filha, gente, porque os meus filhos já são bem maiores, os 2 mais velhos moram com o pai na rua de cima, com 15 anos eles decidiram morar com o pai. O que tem 15 anos, o pai dele me ajuda. Então, assim, a minha filha era 100% responsabilidade minha, então eu sempre cito ela, né, com uma motivação maior. Por conta disso, não que os outros não sejam. Mas eles não dependem 100% de mim. Então, o que acontece? 1 ano eu fiquei com essas máquinas paradas. Quando eu decidi ligar as máquinas pela primeira vez, eu descobri que eu comprei o material todo errado. Ou seja, eu tive um prejuízo, porque eu comprei tinta errada, eu comprei papel errado, tudo errado. Só as máquinas que estavam certas. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, botar para funcionar, porque o dinheiro está acabando. E para eu trabalhar, eu vou ter que deixar ela com alguém. E virou aquela bola de neve, aquela coisa na minha cabeça. E até que eu comecei a ir para a internet, eu comecei a ir para o YouTube, eu entrei em vários grupos onde as pessoas fazem o mesmo trabalho. Muita gente boa me ajudou com detalhes do início, o que eu poderia fazer no início, até porque eu nunca tinha feito curso na área. Para ser sincero, eu nunca fiz curso de informática. Então, é Deus que vai guiando a gente, ó, é por aqui, faz isso, faz aquilo. Por quê? Eu fiz um curso de datilografia e nesse curso, para você mexer no computador, você tinha que ter um ótimo comportamento. E eu não tinha esse comportamento, então eu nunca mexi no computador no período do curso. Todas as vezes que era para eu mexer, aí o professor falava, Joana, depende do comportamento. E eu não posso mudar para você, porque se eu mudar para você, eu vou ter que mudar para todos. Tudo bem? Então, eu não tive essa oportunidade de mexer, de fazer informática. Tudo bem. Então, tudo que eu sei hoje foi mexendo, foi fuçando, procurando. Não foi através de curso, não foi através de ensinamento de outras pessoas. Tanto que quando foi para eu assumir a secretaria dessa escola, meu ex-chefe, que é muito meu amigo, que eu vejo ele assim, as atitudes que ele teve comigo foi de pai para filha. E ele falou para mim, Joana, vai se preparando que você vai assumir a secretaria. Eu falei, meu Deus, se preparando de quê? Não sei mexer com nada, vai preparando o quê? E aí eu falei, mas eu vou topar, ele acredita, então eu também tenho que acreditar, né? E aí o que eu fiz?
É, a outra funcionária trabalhava até às 5 horas da tarde e eu ficava até às 6. E eu falava para ela, fulana, ele pediu para você me ensinar isso, isso, isso. Ah, depois a gente vê isso. Estou ocupada agora. Não, tudo bem. Depois a gente vê isso, estou ocupada agora. Eu falei, não vai acontecer. Nunca tinha tempo. Não. E aí eu falei, quer saber? Se ela sai assim, que eu saio às 6, eu tenho 1 hora para me virar, né? E aí essa 1 hora eu fazia declaração com o nome dos meus filhos, com o nome dos meus pais, com o nome de todo mundo. Eu sei que eu aprendi. E aí eu salvei também num pendrive, trouxe para casa e comecei a treinar em casa. E até que eu aprendi. Então, assim, eu faço tudo de internet, de computador, porém, eu não tenho curso de nada. E Deus foi me orientando ali. Também voltou. Pois é. Também eu tenho irmãs que são professoras. E eu sempre achei bonita a forma como elas trabalham, porque para ser professor você precisa trabalhar por amor, que a gente sabe que é uma área que não é valorizada. Porém, eu achava muito bonita a forma como elas trabalhavam. E onde nós morávamos não tinha escola a partir da... Hoje é 6º ano, né? Que antigamente era 6ª série, agora é 6º ano. Então não tinha escola. E aí o que meu pai pensava? Nosso limite era ali, até a 5ª série, que é onde ia a escola. Acabou, pronto. E já a minha mãe não. Minha mãe falava pra gente... A gente ia para o colégio a pé. Muitas vezes a gente saía para vender mandioca, maracujá, essas coisas, para poder ter o dinheiro da passagem. Aí, 8 filhos. Aí conseguia para uns, não conseguia para outros. Naquela época, eu fazia até o que hoje eu sei que é errado. Quando ia descer alguém do ônibus, eu simplesmente entrava, sentava naquela escadinha lá e ficava esperando depois para chegar na escola. Porque eu estava cansada. Além de eu sair para vender mandioca, maracujá, eu ainda tinha que subir a pé, voltar a pé. Eu falei, não, é por um bom motivo. A gente chamava de calotar. E eu calotava mesmo. E aí eu terminei, né, o 1º grau. E quando eu estava fazendo o 2º, foi quando eu entrei nessa empresa, que inclusive a Fátima Neve, ela tá aí, ela foi mãe de aluno da escola. Eu lembro dela como se fosse assim, ontem. E eu fiz muitas amizades, na verdade, na escola. Por onde eu passei, eu fiz muitas amizades. As pessoas me ligam para saber como é que eu tô. E tem mães que me procuram, às vezes precisa de alguma coisa, alguma orientação. E eu, sem problemas nenhum, eu oriento. E tem mães que frequentam a minha casa, são minhas amigas, já não estão mais na escola, mas frequentam a minha casa. E isso para mim é motivo de muito orgulho. E aí o que acontece? Eu vendo as minhas irmãs sendo professoras, eu também peguei e fiz pedagogia. Mas o meu sonho, na verdade, era fazer direito, que eu sou muito assim, o pessoal fala que eu sou muito justiceira, que eu sou o clone do Bolsonaro, não é isso. Eu sou muito justa. O que é meu, o que é certo, o que é errado, e eu não apoio coisa errada da parte de ninguém. Pode ser filho, pode ser... Até minha mãe estiver errada, mãe, não tá legal. Isso não tá certo, eu não dou um apoio, eu não consigo. Então, o que acontece? Eu queria ter feito direito, não, eu queria ser, na verdade, uma delegada, entendeu? É tipo Isso. assim, porque eu via aquelas mulheres assim, em profissões que, pra gente que, né, vamos colocar assim, pobre, parece impossível. E eu ficava me imaginando. Só que, sempre que o exército entregava aquele panfletinho para você preencher, para você ser aeromoça, qualquer coisa assim, meu pai sempre falava assim, isso é profissão de homem. E aí pronto, me desmontava. Eu preenchia tudo, e aí eu falava para minha mãe, mãe, vai ser tal hora a reunião. Tudo pronto para ir. Meu pai falava, isso é profissão de homem. Até que chegou um momento que eu desanimei. E aí eu fiz pedagogia. Aí o pessoal, o seu tamanho, que eu tenho 1,59. Eu não sou muito grande não, mas eu tenho um coração gigante. Isso é o mais importante. Então assim, o pessoal, o seu tamanho não é para ser uma militar, o seu tamanho não é para ser isso, não é para ser aquilo. Eu falei, poxa, então eu vou ser o quê? Então eu vou ser professora. E aí fiz a faculdade de pedagogia, eram 3 anos e meio, porém, eu fiz até, concordo, Denise, eu conheço que não é. E aí, mas eu ia trabalhar por bem, tá bom? E aí,
o que acontece? Eu fiz a pedagogia, eram 3 anos e meio, a minha durou 4 anos, porque eu cheguei a trancar um semestre, eu falei, gente, você precisa trabalhar por amor e não dá para mim. Eu descobri que não era o que eu queria ainda no estágio. A professora saiu, me deixou numa sala com 35 alunos, sem saber o que fazer. Eu falei, o que eu faço com esses meninos? Para onde eu levo? O que eles vão... E o menino só queria comer, aquela coisa toda. E eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero para mim. Ali eu já, pá, tranquei minha faculdade. E aí o meu ex-sogro chegou em mim e falou assim, Joana, termina, porque pelo menos você vai ter nível superior. Se você for fazer um concurso, você pode fazer para qualquer área. Hoje em dia ele só exige nível superior. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí terminei. Chegou no último semestre, o último dia, passei de primeira, não teve negócio de, vai fazer de novo, ou vai reprovou em tal matéria, vai ficar devendo disciplina. Aí eu falei, amém. Então, terminou essa fase. E aí, sempre que sai concurso, minhas irmãs, saiu o concurso tal, vamos se inscrever? Eu falei, vamos não. Não é isso que eu quero para mim, não vamos. Então, o meu diploma ele está lá guardado desde o dia que eu peguei. Eu peguei em 2011, que foi a colação de grau, eu concluí em 2010. 2011 eu peguei, eu guardei do mesmo jeito que está, que do mesmo jeito que eu coloquei está. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente faz as coisas para agradar o outro, ou porque fulano fez, eu vou fazer também. Foi isso que aconteceu comigo. Não era o que enchia meus olhos, porém foi o que as minhas irmãs faziam e eu achava que eu tinha que seguir, né? Porque a minha irmã fez, eu tenho que fazer também. Então, chegou 2000, vamos pular aí, chegou 2020. Eu me programei, final de 2009, para muita coisa. Eu decidi em 2019 que eu não ia entregar currículo mais para ninguém, até porque no início de 2019, a escola que eu estava trabalhando, que é essa que eu trabalhei de 2001 a 2009, eu voltei para ela em 2017, ela foi vendida. E ela foi vendida para uma outra franquia que chegou e mandou todo mundo embora. Eu fui uma das últimas porque, como eu trabalhava na secretaria, a secretaria ainda tinha alguma utilidade, né? E eu vejo dessa forma. Então, eu fui uma das últimas. Eu fui uma Pelo menos das... para fazer as demissões. Sim, sim. Documento de aluno, essas coisas. Assim, né? Graças a Deus, Deus nos deu inteligência, eu entendi dessa forma. E eu fui uma das últimas a ser mandada embora. E aí eu falei, gente, a gente não tem valor na mão dos outros. Ou a gente decide fazer algo por conta, ou vai ficar para sempre dessa forma. Você não pode se programar para nada. Eu, por exemplo, eu tenho os 4 filhos, eu nunca viajei com meus 4 filhos. Para dizer assim, eu fui para tal lugar, passei 3 dias, 4 dias com os meus filhos. Por quê? Porque não dava. Além do salário não dá para fazer isso, você não tem como se programar, principalmente trabalhando numa escola. A secretaria funciona praticamente de janeiro a janeiro. Os alunos saem de férias, mas é período de você imprimir declaração, transferência, aquela coisa toda. Então, o ano todo tem serviço na secretaria. Então, nunca pude me programar para nada com os meus filhos. E eu falava, que vida é essa? Até quando eu vou viver dessa forma? E em 2019 eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Isso foi final de 2019. Quando foi em 2020 veio a pandemia, coisa que ninguém esperava. E verdade. Eu fiquei impressionada porque em 38 anos de vida eu nunca passei por isso. Já teve outras pandemias, mas a gente quase não ouviu falar. Por quê? Porque não teve esse impacto na vida de ninguém. E eu fiquei impressionada porque tudo que eu programei deu certo, né? Na verdade, a gente não pode falar que deu errado, porque se eu estou aqui hoje é porque deu certo. É porque não tinha que ser aquilo ali. Deus sempre tem um propósito na nossa vida e nem sempre o que Ele quer é o que nós queremos. Então, hoje eu só agradeço a Deus pelos livramentos que Ele me deu, pelas realizações que eu não tive, porque com certeza Ele queria algo melhor para mim, algo melhor e maior. Hoje eu creio, eu tenho certeza disso. E o que acontece? Veio a pandemia. Eu fiquei ainda uma semana parada, assim, sem saber o que fazer, porque eu fiquei no seguro-desemprego de 2019, mas seguro é assim, 3, 4 meses, acabou. E acabou o dinheiro. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, pandemia. Vai todo mundo usar máscara, é obrigatório. Vou fazer máscara. Tá, mas eu vou fazer máscara, eu sei fazer máscara? Não sei. Aí eu fui aprender a fazer máscaras.
E assim, eu vendi muita máscara. De repente começou a surgir encomenda para camiseta, para caneca. Eu vendi muita máscara. E eu falei, sim, mas a pandemia vai passar. E aí? Eu vou ficar vendendo máscara para quem? Porque daqui um dia as pessoas não vão mais usar máscara com tanta frequência. Se Deus quiser, vai acontecer isso. Porque eu torço para que o vírus passe, não para que mantenha, para eu poder ter vendas de máscara, porque esse não é meu intuito. Então, assim, eu fiquei uma semana assim, estacionada, cheguei a ficar de sofá, não foi de cama, porque eu deitei ali no sofá e acabou a Joana. Só que assim, eu acordei para a vida quando eu comecei a minha filha querer tomar banho e eu simplesmente chegar e deixar ela debaixo do chuveiro porque eu não tinha ânimo para nada. E ali, ela com 4 anos, ela se virava para tomar banho. E aí eu falei, isso não é justo com ela. E aí eu comecei a reagir. Reagir, e foi quando eu fui pro Instagram. E no Instagram eu conheci a Kênia Gama, que é essa que está participando do Empreenda Sem Limites. E ela falou muito bem da Tati. Ela falava da Tati como se fosse uma pessoa assim que, né? E eu falava, nossa, isso não existe não, essa mulher não existe, da forma como ela fala, não existe não, porque geralmente a gente encontra pelo caminho só pessoas negativas, pessoas que diminuem a gente, pessoas que falam que você não é capaz. E a Kênia Gama, ela falou palavras assim que parecia que ela me conhecia, que parecia que era para mim. E aí eu falei assim, eu preciso conhecer essa Tati. E aí no mesmo dia, quando eu participei de uma jornada, foi uma semana. No último dia da jornada, eu entrei no Instagram da Tati. Estava tendo lives, depois das lives, teve 21 dias de live. E eu estava tão assim, impressionada, que eu assistia live meio-dia e 7, depois tinha, se eu não me engano, era 9 e 7 da noite, eu assistia de novo. Quem for lá no meu Instagram, tem lives das pessoas que entraram no curso, se eu não me engano, turma 5, turma 4, porque eu compartilhava tudo. E aí, o que acontece? Eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como investir num curso desse. Aí ela anunciou a Masterclass depois das lives. Aí eu fiz a Masterclass, aí anotei bastante coisa e tudo, falei, vou colocar em prática. Mas ainda não era tudo que eu queria, ainda não era o bastante. E aí eu peguei, ela falando, último dia de inscrição, igual agora ela anunciou novamente, últimas vagas, últimos não sei o quê, último dia de inscrição. Falei, vou me inscrever, fazer um teste, né, vai que... E aí eu falei, não vai dar certo, não, eu tô com problema no nome. Aí fiz a inscrição e mandei. E aí quando voltou a mensagem, falou assim que eu precisava de um fiador. E eu falei, fiador, quem vai ser fiador de uma pessoa desempregada, que não tem nem de onde tirar o dinheiro? Falei, ninguém vai querer. Então ferrou, não vou fazer esse curso mesmo, não. E aí eu fui, tem um detalhezinho que eu não falei, eu tinha separado, né, em maio. E aí eu fui e mandei o CPF do meu ex, sabendo que ele também estava com problema no nome. E aí chegou uma mensagem para mim, parabéns, seu fiador foi aprovado. Eu falei, como assim aprovado? A pessoa está com o nome sujo e tal, eu só fiz como teste, foi aprovado, eu comecei a brigar com o sistema. Foi aprovado, eu tá com o nome sujo e tal, e eu falei, caramba, foi aprovado. Aí já chegou o boleto para pagar a primeira entrada, né, que seria, isso foi numa sexta, seria para segunda. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí deu dor de barriga, fui pro banheiro, aí deu sede, deu tudo que vocês imaginarem, deu. E aí eu falei, e agora? Eu falei, preciso ligar para ele. Aí eu liguei para ele, eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Se você não quiser assinar nada, não precisa, até porque para mim tá bem complicado a questão de pagar. E não precisa assinar. Aí ele, você quer fazer o curso? Eu falei, eu quero. Aí ele, então pode mandar que eu vou assinar. Eu falei, então seja o que Deus quiser. Aí eu fiz a inscrição e eu falei, caramba, e agora? Onde que eu vou arrumar dinheiro para pagar essa primeira entrada e tudo mais? Eu sei que de repente surgiu uma encomenda de máscaras e camisetas de uma empresa e eu fiz, só que aí no final ainda faltava 150. Aí eu falei, e agora? E aí eu fui e mandei mensagem para ele, eu falei, pode cancelar porque tá faltando 150 e não tem como fazer. Se eu não dei a entrada, eles vão cancelar automaticamente. Aí ele, me dá o número da sua conta que eu vou depositar os 150 e você faz. Eu, caramba, eu tenho que fazer esse curso mesmo. Aí eu fui, ele mandou os 150, nós estávamos separados e tudo. Ele mandou os 150, eu fiz a inscrição e eu estou aqui hoje.
para falar que quando a gente acredita, quando a gente quer, nada é impossível, nada é impossível. Até o nosso pensamento positivo age a nosso favor, porque eu queria muito. Eu vi ali uma oportunidade de mudança de vida, até porque em 2013 eu fiz a Polishop e eu não ganhei nada com a Polishop, questão financeira, mas eu ganhei conhecimento, eu ganhei amizades, e sempre que eu participava de um seminário, eu me imaginava lá naquele palco. Eu participei de vários seminários, eu paguei para participar dos seminários, e eu aprendi muito. E eu me imaginava lá em cima do palco. Não eu ganhando dinheiro como vendedora Polishop, não. Era representando a empresa, viajando o mundo e tudo mais. E de repente surgiu essa oportunidade, o quê? Tati De Angela. E eu falei, agora é o momento. E hoje eu estou aqui, hoje inclusive é aniversário da minha filha, né? E é o que eu conversei com ela, que a gente precisa agradecer a Deus por estarmos aqui. Ela só tem 5 aninhos. Mas a gente precisa agradecer a Deus por estarmos com saúde e a gente tem que viver a nossa realidade. No momento eu não posso, eu não tenho condições de fazer um aniversário para ela, mas é no momento. E não falei para ela que isso é para sempre, até porque ela teve aniversários anteriores. O momento não é propício, além da pandemia, a situação, né, não permite, mas eu estou me preparando para que o ano que vem seja totalmente diferente. Talvez o ano que vem eu vá até alugar um local só para isso, eu vou ter garçom só para isso, porque a situação... E eu visualizo dessa forma. Eu visualizo, por isso que aí tá a Joana Alves Visionária, não é à toa. Porque eu sempre tive visão de futuro, mesmo quando eu morava lá naquele barraquinho de madeira, onde a gente sonhava em chegar o Natal, para a gente ver os fogos, porque a gente achava que quem soltava fogos era rico. E a gente ficava lá só vendo aquelas luzes bonitas, e não tinha esse negócio de, vamos fazer aniversário da Joana, vamos fazer uma ceia de Natal. A gente nunca teve isso. E assim, eu falo para os meus filhos hoje, eles fazem rir, porque eles não acreditam, assim, gente, minha mãe passou tudo isso. E assim, é por isso que hoje, na verdade, não é tudo que eu aceito. Não é tudo que eu aceito, por tudo que eu já passei, por tudo que eu precisei abrir mão para chegar onde eu cheguei. Não passei por cima de ninguém, não humilhei ninguém. Onde eu passo, eu deixo as portas abertas, eu posso voltar. E eu ensino isso para os meus filhos também. Pois é, ô Joana. Sim. Pois é isso aí, gente, o que eu falei, porque está faltando 3 minutos para completar 1 hora. Espero que o Instagram faça o que ele fez ontem, né? Mas para garantir, né? Gente, o que eu falei no início é a pessoa aí dizendo, né, em pessoa, o que é motivar, né? O que é uma pessoa motivada, o que é uma pessoa que supera, né? Que realmente foi uma superação. E também uma pessoa resiliente. Por quê? Porque o resiliente? Porque você não se abala no momento, mas depois dá a volta por cima e vai embora. Sim. Entraram pessoas aqui dizendo que realmente precisa de foco. Realmente, nós precisamos de foco. Nós somos o que pensamos, o que imaginamos. E nós não precisamos, gente, de viver para dizer que eu estou vivendo. Sim. Não. Nós precisamos sentir primeiro, visualizar. Quando chegar, já não é mais surpresa. O que já aconteceu comigo realmente é isso. O que eu sonhei no carro, casa, estar onde eu estou, eu pensei antes, imaginei antes. Então, só está faltando 2 minutinhos. Eu te pediria, Joana, que você indicasse assim livros, filmes que inspiram outras pessoas para que sejam, não igual você, porque só você mesmo é você, mas que sigam os exemplos, tanto meu como seu, de pessoas resilientes, de pessoas... E fazer a foto, a Denise está querendo a foto, então vamos fazer, lá, né? Aqui. Chega. Foi? Foi? Eu acredito que sim. Então, rápido e final, porque está faltando só 1 minuto. Mas espero que continue. Instagram e conto com você. Tipo assim, Denise, eu não sou a Denise ainda, mas vai que o Instagram libere um pouquinho mais, né, Denise?
Gente, olha Ontem só. foi liberado, hoje quem sabe, Pois né? é. Então, gente, eu já li muitos livros. Na verdade, assim, desde 2019 que eu estou lendo livros, até porque em 2019 eu entrei em uma empresa de marketing multinível e a gente precisava se preparar para isso. Eu fiz algumas apresentações, não foi agora com toda a estrutura que a Tati nos dá, mas eu fiz algumas apresentações. E eu me preparei bastante em 2019 para entrar 2020 com o pé direito nessa empresa. E aí, de repente, veio a pandemia, e aí tudo travou, e eu também travei. E eu destravei depois que eu conheci a Tati, a Kênia Gama. E aí o que acontece? Eu passei a ler mais livros do que eu já lia. Eu não lia com tanta frequência. Eu lia um, depois passava um tempo, eu lia outro e tal. Então, assim, de uns livros que eu já li, de todos os que eu já li, que está ali a prova, não sei se dá para ver daí, porque o meu celular não está muito bom. Aqui tem, ali em cima tem. É, esse livro aqui eu me identifico muito. A Denise, ela vai conhecer ele. A Favela Venceu, de Rick Chester. Eu acredito que esse livro ele tem tudo a ver com a minha história, com a história da Denise, até porque ela também, ela veio de uma favela. Eu não vim de uma favela, mas o que eu vivi foi o que as pessoas da favela vivem e viveram, quem saiu de lá. E eu super indico, na verdade, ele não é para quem saiu da favela, só para quem saiu da favela. É para quem teve uma vida difícil, porém, com honestidade, com humildade, entendeu que poderia sair daquilo ali, que poderia se tornar uma pessoa melhor, que poderia se tornar uma pessoa importante, porque assim, não é questão de ego eu me tornar uma pessoa importante, mas quem não quer ser valorizado, quem não quer ser reconhecido pelo que faz, e foi isso que eu fiz a vida toda. Eu sempre tentei ser reconhecida pelo que eu faço, pelo que eu fiz, e na verdade as pessoas nunca deram essa importância, e eu decidi me dar essa importância, buscando conhecimento. Então não adianta a gente dizer, eu vou ser isso, eu vou ser uma palestrante, eu vou ser um advogado, eu vou ser um administrador de empresa, se você não buscar conhecimento, se você não entender que você precisa mudar a sua mentalidade, que você precisa saber que para você entrar e sair de tal lugar, você precisa ter conhecimento, você precisa falar a mesma língua da pessoa que está ali. Por quê? Porque tem muita gente que, na verdade, ela está no local já pronta para humilhar quem chega. E quando a gente tem conhecimento, na verdade, a gente não precisa humilhar ninguém, a gente só precisa deixar a pessoa entender que nós sabemos os nossos direitos e deveres. Eu sei o meu dever, mas eu sei meus direitos também. Muito mais direitos do que deveres. Com certeza. Com certeza. Olha, tá segurando, hein? E Pois vamos é. segurar. É a nossa, Somos é a memoráveis, nossa né? energia. Então, gente, eu É super verdade. indico esse livro. Tem muitos outros, mas eu indico esse aqui por conta de ter tudo a ver com a minha história. A questão de dividir com o próximo, a gente sempre foi criado assim. Minha mãe trazia um saco de pão, aqueles sacos grandões, e a gente saía dividindo com os vizinhos. E o vizinho emprestava energia para a gente bater um suco de maracujá no liquidificador, porque minha mãe tinha o liquidificador, mas não tinha energia. Então, assim, sempre foi dessa forma. As roupas, a gente ganhava roupa, era festa, era motivo de festa. Não tinha esse negócio de, é Natal, vamos comprar roupa nova para os meninos. Não, a gente se virava com o que tinha, até porque a gente não tinha Natal. Então, era um dia qualquer. E aniversário a gente foi ter depois de adulto, porque juntou os irmãos e vamos fazer o aniversário da Joana, vamos fazer o aniversário da fulana, sempre foi assim. Hoje a gente não deixa Ô, passar em branco. Mas, ô Joana, hum, conclua aí que eu falo depois. Conclua. então, a gente tem que dar valor nos pequenos detalhes, a gente tem que dar valor no conhecimento do outro, no nosso conhecimento e também no do outro, porque às vezes tem coisa que eu sei que a Antônia não sabe, tem coisa que a Antônia sabe que eu não sei, e de repente a gente trocando essa experiência se torna assim algo inacreditável, que é o que está acontecendo agora. A gente entrou nesse curso com o intuito, vou aprender, vou ser palestrante, e de repente a gente está se conectando com pessoas maravilhosas. Eu estou em um grupo onde eu me identifiquei pelo fato de ser nordeste, por meu pai ser nordestino, eu tenho familiares em João Pessoa, Rio Grande do Norte, e de repente eu me vi em meio à minha família, eu me sinto em casa, é como se eu tivesse no meio da família, ali está minhas tias, meus primos me recebendo em casa. E eu me lembro quando eu falei, gente, esse grupo é Norte e Nordeste, tem algum problema eu ser do Centro-Oeste e estar aqui? Aí acredito que foi a Antônia e a Kátia que falou assim,
Não, você só vai sair se você quiser. A gente não quer que você saia. Eu falei, então eu não vou sair. Isso. Eu vou ficar Não, aqui pra mesmo. quê? E eu nem conhecia outros grupos, então eu fiquei, eu me sinto super bem. Desde que eu entrei, eu me sinto outra pessoa. É, por várias vezes eu tentei fazer o meu mural da vida extraordinária, que é a vida que eu quero ter. E eu só consegui fazer depois que eu entrei no curso, porque eu já fiz outros cursos onde foi ensinado a gente fazer, e eu não fiz, porque a gente vai deixando para depois, e a vida passa. E eu consegui fazer o meu mural da vida extraordinária, eu consegui fazer, anotar ali o meu propósito. Toda vez que eu vou fazer algum trabalho, eu sento aqui de frente para o meu computador, a primeira coisa que eu vejo é o meu canvas, o meu manual, meu mural da vida extraordinária, aí tem o meu propósito, tem as coisas que eu quero conquistar. Eu não tenho ainda, mas eu vou conquistar porque eu tenho um propósito e eu tenho força de vontade. Então, é isso que eu falo para todo mundo que está começando, para todo mundo que por algum motivo desanimou, parou no meio do caminho, que a oportunidade está aí para todos. Basta a gente agarrar com unhas e dentes, né? E acreditar, primeiramente acreditar que nós somos capazes, não criar expectativa com relação aos outros. Muitas vezes você cria Isso. expectativa e ali onde você cria expectativa é onde você se decepciona, que já aconteceu comigo várias vezes. Eu não crio mais expectativa com relação ao próximo, eu crio com relação a mim. O que eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem, o que eu posso ser a melhor amanhã do que eu fui hoje, e assim eu vou levando a minha vida. E eu sei que tudo tem um propósito, nada é por acaso. A minha filha, há 5 anos atrás, eu estava sem saber como eu ia criá-la, o que, que eu ia fazer, que mãe solteira, aquela coisa toda. E hoje está aí, ela está fazendo 5 anos, e daqui um dia é 10, daqui um dia é 15, e eu vou fazer o possível para ela se tornar uma mulher extraordinária, que na verdade ela não depende dos outros para que isso aconteça, ela depende de mim especificamente. E é isso. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando um pouco da minha história, que é só um pouco, porque a história é longa. Até falei para a Denise um dia que se eu fosse escrever um livro, daria uns 3 livros, porque é muita coisa. O pessoal fala, ah, Joana, mas você é tão nova. Sim, eu sou tão nova, mas tem momentos na vida que não tem como a gente dizer, eu vou viver isso e vai acontecer. Você se programa para viver uma coisa e acontece outra. Então, é mais um pedacinho da sua história ali, e é isso. Eu tenho Isso. orgulho das minhas raízes, eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho, por exemplo, se eu estou aqui hoje, graças à minha mãe, né? Não vou dizer que meu pai não teve participação, porque assim, meu pai, mesmo diante das dificuldades dele, ele, até os 10 anos, eles souberam nos criar. Depois foi só a minha mãe, então a minha mãe foi mãe e pai, né? A partir do momento que eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 2 anos. E a minha mãe fez o papel assim de forma extraordinária. E minha mãe é um exemplo de ser humano. Ela é estilo a mãe da Denise. A diferença é que a minha mãe fazia por nós e pelos de fora. Ninguém passava na porta da minha mãe sem precisar dela e ela não estender a mão. E nós somos assim também. A gente está sempre dividindo com o próximo. A roupa aqui, no caso, a família é grande, então vai passando de um para o outro. De um para o outro. Aí quando vê que não dá mais para ninguém, a gente junta essa coluna, leva no orfanato, leva em tal lugar, mas é assim. E a gente é feliz dessa forma. Pois São histórias assim que daria um livro assim e provavelmente futuramente eu vou escrever o meu livro, porque é um legado que eu quero deixar e é isso aí, a gente tem que passar de uma forma, não pode passar de forma despercebida pela vida. E vão falar muito de mim ainda. Joana Alves. com certeza, Joana. Olha só, né? Tá aí, 8 minutos a mais. Tudo bem, a gente vai. Eita! Olha, isso. Pois Gente, é assim. A Joana coloca a situação dela, que não é muito diferente da minha. E uma das coisas que as pessoas, eu sempre converso isso, eu sempre falo isso, eu acredito nisso, que as pessoas sempre dizem, os opostos se atraem. Não, são os semelhantes. Porque quando você disse, eu quero ficar nesse grupo, a gente não sabia quem era quem na sim, realidade, né? E de repente surge você com essa história, parecida com a minha, parecida com a Denise, parecida com um monte de gente,
com muita gente desse grupo. Sim. Por quê? Porque quando a gente tem afinidade, seja ela em qualquer área da vida, isso faz com que o nosso relacionamento, o nosso diálogo, tudo venha a acontecer. E um ajuda o outro. Por quê? Porque um sabe um pouquinho da dor do outro. Verdade. Né? Então, justamente. Então, isso que está ocorrendo na nossa vida, olha, gente, vocês sabem muito bem, quando a gente começou, né, fazer um áudio, né, fazer uma live, Jesus amado, eu tive que fazer uns testes aqui, eu gravava 10, 12 vezes para fazer um áudio. Um áudio não, um vídeo, né? E hoje a gente está assim, hoje, no dia que era para fazer live, eu ficava o dia todo preocupado e na hora ainda dava tudo errado, né? É mesmo. Porque é a vida, é como a nossa mentora, a Tati, diz, né? Tem que ter constância, tem que estar... são duas coisas, né? TT, não é isso? Verdade. Técnica e treino. Então, a gente está treinando aqui e está aprendendo. E a gente vai se encontrar onde? Não é Arioneide, Gisélia, todo mundo. Onde? No palco da vida. A gente vai se encontrar sim, porque a gente está sonhando. Mas o sonho já é realidade. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Quem pensou? O Instagram, a gente pensava que ia chegar muitas vezes, né? Aos 40 minutos, aos 50 minutos, ele derrubar. E de ontem para hoje, eu já estou assim muito feliz. Porque ontem segurou 18. E por que segurou 18? Porque a minha convidada teve que sair, porque senão a gente ia fazer uma outra live. Verdade. Né? E eu já disse à Joana, eu digo, Joana, a gente está aqui. Se você tiver compromisso, tudo bem. Se não tiver, a gente vai. Você vai ter uma live agora de 9 horas. E até lá a gente está aqui. Tá? Comando, se você topar, a gente vai nesse bate-papo. Vocês que estão aí, tem a Ângela, uma amiga nossa, e a Ângela está aí nos parabenizando, né, dizendo que tem o meu pessoal, a Joilma entrou, o Fabinho entrou, que são meus sobrinhos que estão de férias, não estão de férias. Como está sendo? Boa noite, Joilma. Um abraço para todo mundo aí que está com vocês. Como está feriado aqui, foi fazer, porque sabemos nós que precisamos do lazer, precisamos estar trabalhando, mas precisamos também do lazer. Então, o que a gente está querendo aqui, gente? A gente está querendo aqui, tanto eu como eu tenho a propriedade de dizer, senão você pode dizer que não, Joana. Mas nós estamos aqui com um propósito de mostrar para as pessoas que ainda mesmo assim, a pandemia que está aí, acaba, mas não acaba, ou renova, porque a gente está vendo alguns fatos que poderá acontecer, isso espero que não, mas que muitas vezes assim, não tenho mais jeito. Não tem mais jeito para isso, não tenho mais jeito para aquilo, não tenho mais idade para isso, não tenho mais idade para aquilo. Gente, olha, primeiramente, tenham algo na vida de vocês, com certeza, Deus. Primeiramente, Deus. Verdade. E outra, Deus não desampara ninguém. Deus, ele é Deus. Agindo da nossa maneira ou não, ela é Deus. Ele é Deus. E qual é isso é bíblico, né? Qual é o filho que pede algo ao pai, né? Que pede um pão, ele vai dar uma pedra, não é? Então Deus sabe. Agora, uma coisa que nós precisamos aprender é aceitar a realidade da vida e viver agradecendo e tentar fazer com outras pessoas aquilo que gostariam que fizesse conosco. Porque é a lei do retorno. Verdade. Né? A lei do servir. Quando você diz tudo isso que você contou da sua história, não é muito diferente da minha. Como eu já contei aqui antes. Morava realmente no interior, não tinha energia, não tinha nada. Né? Fui estudar com 10 anos. Né? Quer dizer, hoje eu estou aqui. Tem momentos que eu fico pensando, né? Já pensou se eu não fosse ousada? Se eu não fosse ficar enfrentando a casa das pessoas, como eu saí de onde eu estava, fui morar em outra cidade, na casa de uma pessoa, numa casa que já moravam 14 pessoas, comigo 15. Pessoas que trabalhavam de roça,
pessoas cortando cana, pessoas lavando roupa de ganho. E eu me achei ali, cuidando de menino que nunca cuidei. Mas tinha um propósito na minha vida, tá? Eu disse, não, eu só estou lavando roupa aqui de ganho, que eu nem lavava na minha casa, mas lá eu comecei a lavar. Eu quero também lavar de ganho. Eu coloquei a roupinha na cabeça, ia buscar, ia levar na casa da madame. E sabe o que aconteceu, gente? Mas o meu propósito era esse, eu estava fazendo aquilo. Para quê? Para ajudar meu pai. Meu pai, com a maior dificuldade que ele tinha, mas a maior vontade de fazer com que eu estudasse, porque ele queria que todos tivessem terminado uma faculdade, mas eu fui a única que enfrentei. E o que aconteceu? Aconteceu que eu dizia assim, olha, hoje eu estou, olha só a minha mentalidade, gente. Olha só, eu colocava a roupa na cabeça, aquela trouxinha de roupa na cabeça, e dizia assim, eu tenho o maior orgulho de um dia eu estar contando para as pessoas. Olha só. E o que aconteceu, gente? Eu voltei para essa cidade chamada Viçosa, tá? O quê? Como? Eu voltei lá, eu era estudante na época, mas eu voltei lá como professora universitária. Nossa. Olha que orgulhosa superação. E eu ainda, além disso, eu ainda fui ser professora, né, da faculdade aqui, que hoje é a universidade, mas na época era faculdade. Hoje é uma universidade estadual. E eu ia lá, fui ensinar a uma aluna, que era minha aluna no momento, que foi minha colega na época do ginásio. Era ginasial o curso. Aí vim aqui para Arapiraca, comecei a estudar, e meu pai chegou e me disse, outra coisa, gente, é isso que a gente precisa ter. É perseverança, é ter objetivo, é ter, assim, alguém também que motive a gente. E quem motivou? Os familiares, sim, mas meus pais. Quais foram as dificuldades que foram encontradas? E eu enfrentei na maior. Que, de repente, meus irmãos chegam para mim e dizem, olha, tu és fogo mesmo, né? Porque eu não aguentava, não, o que você aguentou. Mas aí, por quê? Porque eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo. E me tornar resiliente. Gente, eu cheguei um dia, isso a partir daí foi que eu senti que eu digo, já sei, que eu sou realmente, eu sempre digo, madeira de dar em doido. Porque é isso, aqui no Nordeste tem essas coisas. Sim. E olha só, um dia, na segunda-feira, eu dando aula, eu já estava trabalhando. Meus pais vieram para cá depois que eu estava aqui, há já uns 5 anos, e eles, nesse dia, nesse momento, nessa semana, eles teve que voltar para cultivar, para colher o que tinha cultivado, né? Feijão, farinha, essas coisas todas. E quando ele chegou, né? Tranquilo. E ele me fez uma indagação perguntando se eu tinha feito algo, porque disseram lá que eu tinha feito algo que não era muito aceito por ele. E também por mim, né? E na hora eu me choquei, porque ele não acreditou em mim, que eu falei a verdade e tal. Gente, eu saí chorando de casa e apanhei o ônibus chorando e fui trabalhar. E quando eu cheguei perto da escola, que hoje eu moro perto da escola que eu trabalhava na época, que eu comecei a ensinar, e eu enxuguei as lágrimas. Gente, isso é muito forte. Eu enxuguei as minhas lágrimas, cheguei na escola, na sala de aula, foi a melhor aula que eu dei nesse dia. Eu não sei como, mas eu dei a melhor aula. Não falei para ninguém o que estava acontecendo. Quando terminou a aula, eu fui lá para a secretaria conversar com a diretora, que ela era uma advogada, e o que aconteceu? Comecei a chorar novamente, tá? Porque aquilo me magoou. Mas naquele momento, eu, Antônia, me senti assim, eu disse, meu Deus, o que aconteceu comigo? Né? Eu saí de casa chorando, cheguei perto da escola, enxuguei minhas lágrimas, cheguei, dei aula, ninguém percebeu. E depois comecei a chorar novamente. E resolvi essa situação e, graças a Deus, foi tudo resolvido. Então, olha, isso no momento, hoje, eu estou sabendo, era resiliência o nome disso. Né? É você se recuperar sem ficar mais, mimimi. Não.
É isso que a Joana coloca. Quer dizer, se ela fosse, né, dar prioridade ao que as outras pessoas falam, se eu fosse dar prioridade ao que as outras pessoas falam de mim, eu ia dizer o quê? Hoje eu era aquela pessoa que eu não gostaria de ser, né? De estar onde? Onde eu não gostaria de estar. Verdade. Né? Então, honestamente, nunca fui de estar passando por cima de ninguém. Pelo contrário. Como aqui tem esse, não sei se vocês têm essa forma de ver as pessoas. Puxa o tapete, né? Mas tem. Faz o seguinte, puxa o tapete, apunhala pelas costas. Tudo isso aconteceu comigo. Uhum. Por quê? Porque eu nunca tive usura de querer as coisas só para mim, não. O que eu puder ajudar, eu ajudo. E quando se fala de conhecimento, é que a gente precisa realmente fazer acontecer. Sim. Meu pai sempre dizia, minha filha, isso que me fez com que eu enfrentasse tudo que eu enfrentei, que eu ainda acho que foi pouco diante de tanta coisa que muita gente aí enfrenta. Verdade. O que eu enfrentei é muita dificuldade de andar para cima e para baixo, de pé, andando 12 quilômetros, 6 para ir, 6 para voltar. O que eu tenho hoje? Saúde, graças a Deus. Quer dizer, tudo isso para o bem. É como diz, né? Tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Sim. Então, não é? Então, são essas coisas que a gente está aqui fazendo esse curso, que, na realidade, eu também foi um desafio para mim. Fiz a primeira inscrição do primeiro curso no início do ano, né? E tive que fazer com que eu não paguei, aí tive que pedir retorno, né? Reembolso. E na segunda turma eu entrei. Né? Então, a Ângela que está aqui dizendo, ó, a Ângela, sempre lhe falei que a sua ousadia de enfrentar o desconhecido lhe levaria longe. Teve experiência de puxar o seu tapete. Ângela, eu me arrepio, porque isso aí, gente, é um case que se ela pudesse falar, ela ia dizer, porque foi ela. Em um dos momentos da minha vida, em exceção, eu estava na Secretaria da Educação e trabalhando com um projeto, que na época já era um programa, e teve uma colega que foi uma pessoa que hoje, para mim, tranquilo, mas teve uma pessoa que fez de tudo e fez algo que eu não gostei e realmente eu saí do programa. E eu saí e não disse para ninguém o que realmente tinha acontecido, não falei para ninguém, não conversei. E aí, tudo bem, então, tal. E a Ângela, que está aqui, que foi minha colega, era testemunha. Ela chegou um dia que eu disse, não, vocês vão ver, vocês vão descobrir um dia o que aconteceu. E o porquê de tudo isso. E um dia ela chegou para mim e disse, Antônia, você não é um anjo, você não é um anjo. Mas você fez papel disso, de um anjo, porque, sinceramente. Então, gente, porque eu aprendi uma coisa na vida. Tem momentos que a gente precisa falar. Tem momentos que a gente precisa calar. Sim. E tem momentos que a gente tem que deixar que o tempo resolva. Porque ele resolve da melhor forma possível, é só ter paciência. Né? Porque há tempo para tudo. Outra coisa que é um dito popular, que diz assim, ninguém engana todo mundo todo o tempo. Verdade. Então, eu sou o que eu sou. Não adianta eu estar dizendo aqui que eu sou a boazinha. Eu tenho os meus defeitos. Quem é que não tem os seus defeitos? Tenho as minhas qualidades também. Ao ponto de ter momento na minha vida que não deu muito certo. Por quê? Porque eu comecei a acreditar nas historinhas que estavam me contando. E isso é difícil. E isso a gente precisa entender que nós somos o que somos. Verdade. Tem uma historinha que diz o seguinte, tinha um concurso
de um sapo, né? E o que foi feito? Tinha um murozinho e colocaram uma prenda lá. E tinha as filhinhas de sapo e dizia assim, o que der o pulo maior vai receber o prêmio. E o que aconteceu? Aí começou a corrida dos sapos. E cada vez que queriam ver, aí dava pulos mais altos, dava pulos mais altos. E o que foi que aconteceu? Foram desistindo, passando e ficando ouvindo. Ah, menina, é muito difícil. Quando é que já viu um sapo chegar a esse ponto aí? Não vai chegar nunca. E vai. Só que tinha um que cada vez mais dava pulos mais altos. Cada vez mais alto, mais alto, mais alto. E aí, meu filho, as corridas, não é, Denise? Corrida dos sapos. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele foi o vencedor, terminou ele sozinho. E o restante da saparia, vamos colocar assim, o resto do sapo, ficou todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Que esse sapo conseguiu. Aí foram depois descobrir, falar com o coordenador lá, né, do evento, ele era o quê? Surdo. Então, meus amores, a lição que eu deixo com esse texto, a moral da história é, tem momentos que a gente tem que estar cego, para não ver, e muito menos, e muito mais, surdo. Temos que fazer, às vezes, do sapo surdo. Por quê? Porque se a gente for ouvir a todos, aquilo que ouvem de nós, falam de nós, é como a Tati sempre diz isso. Ó, existem dois tipos de pessoas no mundo. O que faz e o que fala do que faz. Então, eu prefiro fazer e ter alguém dizendo o seguinte. Ah, ela faz, como já bem disseram, ela é metida, ela é isso. Fale de mal, mas fale de mim. Não me esqueçam, pelo amor de Deus, a Mulher Maravilha está aqui. Então, são essas situações, gente, que eu digo para vocês. Em qualquer situação que você se encontrar, sempre pense, eu estou aqui, né? É como a Ângela diz, cego, mudo e surdo. Muito bem, Ângela. Você não vai me deixar mentir aqui, porque é muito fácil falar com a Joana, que a Joana nem me conhece, né? Mas tem pessoas aqui. Então, é isso. Meu pai e minha mãe sempre disse uma coisa. Viu, deixou lá. Verdade. Outra coisa. Ouvi. Mas se vierem perguntar para você, gente, isso são legados, como você muito bem colocou aí da sua mãe e do seu pai, são legados que eu levo para a minha vida. Ó, o que você ouviu lá, se alguém perguntar para você, você faz o seguinte, você sabe disso, olha, para você dizer que sim, você tem que ver 3 vezes, pegar 3 vezes e você pensar 1000 vezes se vai falar. Verdade. Né? Por quê? Por quê? Porque tem muita gente, muitas vezes acontece o seguinte, só porque ouvi dizer, vai começar a contar aquilo que achou que era e que não é. Então, é isso que eu coloco. Ouviu, viu, deixe lá, não é seu. Verdade. Né? Então, o que vem a ser realmente uma pessoa motivada? Porque eu sou essa pessoa. Sim. Né? Por quê? Porque eu digo para vocês, temos que ter sonhos, temos que ter propósitos, temos que ter objetivo. Ah, mas você poderia ter isso, ter aquilo, tudo bem. Mas muitas vezes a gente não é que a gente não sonhe, mas precisa agir. Motivação. É motivo e ação. Se você só fica no sonho, eu não vou conseguir nunca. Se você, ou qualquer uma pessoa que está aqui nos ouvindo, dissesse o seguinte, eu quero ser uma palestrante, eu quero ser uma professora, eu quero ser um doutor, eu quero ser isso. E não sair da frente de uma televisão, vai ser quando, gente? Nunca. Então, primeiro, olha só, precisamos ser motivados, sim. Para quê? Para poder superar tudo aquilo que vem
ao nosso encontro. Sim. Os problemas. E problema é vida. Se você não tem problema nenhum, você não vai resolver nada, não é vida. E outra, para quê? Para você ser uma pessoa, sim, para superar. Para você ser o quê? Uma pessoa resiliente. O que vem a ser, como eu já falei desde o início, o que vem a ser resiliência? O que é resiliência? É justamente sair daquela crise, é como diz, né? De um limão, você fazer a limonada. Se hoje eu estou com dificuldade financeira, eu tenho dificuldade financeira, mas eu vou culpar o meu esposo? Eu vou culpar o governo? Vou culpar isso? Vou culpar aquilo? Não. Se alguns deles têm culpa, mas eu tenho mais. Porque, como você muito bem colocou logo no início, você começou de uma maneira, comprando uma máquina que não sabia manusear, mas depois se achou no momento que realmente apertou a coisa, né? Verdade. E o que aconteceu? Começou a fazer algo. Veio a pandemia. E aí? A pandemia fez você fazer o quê? Eu não sei fazer máscara. Aprendeu. Sim. Né? Então, temos que ter, como o Alves está dizendo, temos que ter disciplina. Porque os momentos, né? Muitas vezes a gente desanima. A questão de querer é poder também. Né? Mas por quê? Porque a gente tem aquelas pessoas, como fala a questão do sapinho, né? O que acontece? A gente precisa ficar ouvindo, mulher, não vai dar certo, não. Não, então você faz. Tente fazer a coisa mais bem feita possível. Dê o seu melhor. É o que a gente está fazendo aqui. Se não agrada alguém, o que nós iremos fazer? Mas tem 11 pessoas que estão nos acompanhando aqui. Já teve mais pessoas, por motivos outros que a gente não sabe, saíram. Mas nós estamos aqui falando. Olha, se uma pessoa, uma sequer, e uma pessoa só, né? A nossa história inspirar essa pessoa, já valeu a pena. Olha só, logo no início do curso, quando penso que não, chegou um convite, até eu falei para vocês no grupo, não é? Você lembra, né, Joana? Que era para falar justamente sobre a pedagogia humanizada. Lembra? Aí eu quero ideias que eu não sei, tá? E por aí vai. E eu fiz a palestra, né? De 40 minutos, no máximo de 1 hora. E o que aconteceu? Os feedbacks, até eu mandei para o grupo, os feedbacks que mandaram para mim, né? E teve 2 pessoas, outras pessoas mandaram, mas 2 pessoas realmente mandaram feedback em relação à palestra que eu fiz. E tem uma pessoa, como eu já falei, que está aqui sempre me acompanhando. Ela disse que já aprendeu muito comigo. Ela disse que se inspira. Poxa, a vida vale a pena. Só por você que está aí, que já valeu a pena estar aqui. Né? Hoje, né, estamos com 32 minutos a mais. Eu não sei o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu sei, palma para nós. Sim. Então, essa live eu dedico a quem, gente? A todas as pessoas que desde o início estão nos acompanhando, dando força, coragem. Ontem mesmo foi uma live cômica, né? E até hoje eu fico rindo, né? Pronto, essa menina aí é Leise. Eu só chamo ela Leise. Leise Pinheiro, né, Leise? Então, é em homenagem a Marli, tem Marli, em homenagem a todo mundo que está aqui nos acompanhando, nos dando força. Por quê? Porque é dessa maneira que a gente chega ao topo. É dando o primeiro passo. Né? É dando o primeiro passo. Então, quando a gente começa, tem muita gente dizendo não vai dar certo. Não dá certo não, isso aí não dá certo, porque é assim, essa. Sim, vamos tentar. Se deu certo, bem. Se não deu certo, mas eu tentei. Né? Porque se a gente não fizer, vem outra pessoa e faz. Aí a pessoa, eita, meu Deus, podia ter feito. Verdade. Olha o arrependimento. Né?
Então, é isso. Olha, sei que você tem mais uma live agora de 9 horas, não é isso? Precisa repor, mas fique à vontade. Eu só digo assim, gratidão para todas as pessoas que estão aí, que vão assistir a gente depois. Eu só digo o seguinte, que eu me vejo já nos palcos da vida, Oh, com certeza. juntamente com você e com todos os memoráveis que estão aqui, independentemente de estar fazendo o curso ou não, mas são pessoas memoráveis, tá? Se não estiverem conosco, mas estão nos assistindo, né? Futuramente, mas com o propósito, né? De dar o melhor e fazer que alguém, né, se inspire na nossa história e siga em frente. Porque a Denise, histórias maravilhosas, a Marli, maravilhosa, todas nós temos uma história. E não tem coisa melhor para se falar da gente mesmo. Um abraço, tudo de bom. Meus parabéns, a pequenininha aí da Joana, né? Essa live é para você de presente também, obrigada. que hoje, né, eu ofereço de coração e o meu muito obrigado. E aproveitando, Denise não, ó, eu tô tão assim inspirada na Denise que o nome dela sai toda hora. E olha que Denise antes era uma rival minha, hein? Ai, Deus. Ó, pra você ver, tudo tem um propósito. E agora a Denise é a pessoa que me inspira, assim, através da história dela. Mas, enfim, como eu falei, tudo tem um propósito. A minha irmã chegou aqui agora, nesse minuto, com um bolo para cantar parabéns para minha filha. Canta agora aí, pode ter live, minha filha, vamos cantar. Não, elas estão lá fora, tá me esperando. E aí eu vou cantar parabéns para ela e logo em seguida eu entro na outra live. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que estiveram presentes nessa live, dizer que nada é por acaso, que não foi à toa que Deus colocou vocês na minha vida, que foi o momento certo para eu conhecer a Tati, o momento certo para eu conhecer vocês, mesmo que seja via redes sociais, mas futuramente eu tenho fé em Deus que nós vamos nos encontrar e que vai ser muito bacana quando nos encontrarmos para colocar ao vivo que nós falamos aqui, através das redes sociais, porém que tem toda a verdade, a nossa história. E cada um tem a sua história porque cada um sabe o que viveu, cada um sabe o que passou. Por mais que a minha história é parecida com a história da Denise, mas tem momentos que só ela sabe o que ela passou. E tem momentos que ela não passou, porém que eu passei. E é isso, cada um é singular dentro da sua verdade, dentro da sua história. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Essa vai ser mais uma de muitas oportunidades que a gente vai ter para contar a nossa história, porque não tem como resumir 38 anos em 1 hora de live, 1 hora e meia. Então, a gente tem outras histórias para contar e não vai nos faltar oportunidade. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Às 9 horas eu vou fazer uma live com a Janaína. Janaína é uma técnica em enfermagem que eu conheci através da Masterclass da Tati. Ela entrou em contato comigo, falou que gostou muito de mim e que se eu gostaria de fazer uma live com ela, e de lá para cá nós fomos nos falando, nos conhecendo melhor. E aí hoje eu vou fazer essa live com uma pessoa que já se sente inspirada por mim, que eu não conhecia, na verdade. Então a gente tem que entender o quê? O nosso nome, ele está sendo falado em lugares que nós nem pisamos ainda. E isso é ter fé. E nem imaginávamos, né? Nem imaginávamos. Isso é ter visão. Eu nunca fui no Rio Grande do Sul. E a pessoa que eu vou fazer a live hoje é do Rio Grande do Sul. Então, o curso permite essa conexão. Vai ser muito bacana e, desde já, sintam-se convidados. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Obrigada. Estou pedindo mais uma foto, então tira aí, então. Avante, obrigada, Ângela. Vai. Aí eu peguei, Foi? Aí ele me mandou a promoção no WhatsApp. Foi. Gente, obrigada. Tá, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Antônia, pela oportunidade, pelo convite. E até a próxima. Obrigada mesmo. Se Deus assim permitir. Tá, valeu, um com cheiro. certeza. Rita, Obrigada. um abraço, Rita, saúde para seus filhos. Rita, boa noite, obrigada. Melhoras para os seus filhos. E é isso aí, gente. Obrigada por tudo. Olha, gente. Tchau, tchau.
38 minutos a mais de uma hora. Eu estou muito feliz eu acho que ia até, né? Isso é maravilhoso, né? Então, Obrigada. que Deus abençoe Amém. sua família, Obrigada. sua filha, que isso não tem melhor presente para ela, Com saiba certeza. disso. Não tem melhor festa para ver uma filha ver a mãe da forma que você está, linda e maravilhosa aí, né, radiante, Obrigada. e falando para todo mundo quem é você, Obrigada. né? Então, que Deus seja louvado e Amém. nos guarde de todos os males. A mim e a todos. Um beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite.